Graça e paz, queridos irmãos. Você está aqui na nossa live compartilhada, né, da Igreja Presbiteriana Jucurutu. Eu sou o reverendo Gabriel, pastor da Igreja Presbiteriana em Jucurutu. Né? Estaremos hoje realizando essa live compartilhada, recebendo o pastor missionário Adilton Campos, né? Meu tio, aí está a sua família, não é? Uma bênção de Deus. Tem sido um instrumento do Senhor no trabalho, na obra do Senhor com índios, né? Missões transculturais. Que Deus assim esteja nos abençoando. Ele agora estará com a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, como o Gabriel já me apresentou, eu sou o pastor missionário Adilton. Trabalhamos aqui em Rondônia, junto às etnias do povo Gavião, povo Zoró. O povo Gavião, eles se encontram aqui no município de Ji-Paraná, Rondônia, e o povo Zoró se encontra em Rondolândia, no estado do Mato Grosso. Então, nós estamos aqui plantando a Igreja do Senhor Jesus entre esses povos, já há 23 anos, servindo ao Senhor aqui, eu, minha esposa, meus filhos, e graças a Deus nós já temos igrejas plantadas entre o povo Gavião, já temos uma igreja estabelecida com liderança própria, com pastores, com diáconos que já são indígenas, eles mesmos tocam o trabalho. Entre o povo Zoró também já temos uma igreja plantada com liderança. E nós estamos atualmente impedidos, né, por causa da pandemia, de atuarmos diretamente na área indígena, mas estamos aqui na cidade, trabalhando na tradução do Novo Testamento para a língua Gavião. Tá dando para ouvir bem, né, meu áudio? Parece que os irmãos estão reportando que sim. Que bom. Então, eu gostaria, nesta noite, de trazer uma meditação para nós, que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no início do capítulo 5, é um texto muito conhecido. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 4, versículo 23, que o Pai, ele procura, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós estamos aqui entre os povos indígenas, trazendo a palavra de Deus, trazendo o evangelho para eles, primeiro em cumprimento à ordem do Senhor Jesus, que mandou nós irmos a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e muitas vezes Jesus vai em busca de adoradores em lugares que a gente acha mais improvável. E nesse texto aqui, do capítulo 5 de Marcos, no capítulo anterior, no versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, 35 e 36, diz que Jesus havia despedido uma multidão. Geralmente, onde Jesus estava, sempre reunia uma grande multidão em volta dele, querendo ouvi-lo, querendo ser curados, querendo serem abençoados por Jesus. Dificilmente Jesus estava desacompanhado de pessoas ao seu redor, seja na beira do lago da Galileia, seja nas cidades, nas vilas, nas aldeias, dentro de alguma casa. Mas aqui nesse dia diz que Jesus despede a multidão e ele vai para outra margem do mar da Galileia, para a terra do povo chamado Gerazenos, que era um povo gentil, não eram judeus. Então Jesus deixa um pouco o seu ministério de evangelizar, de pregar o reino para os seus, para os judeus, na terra dos judeus. E ele lembra que há adoradores também em potencial lá na terra dos Gerazenos. E ele sai e embarca, né, naquela embarcação. E nós conhecemos a história. Durante aquela travessia houve uma grande tempestade que dificultou a travessia deles, mas, por fim, Jesus vai ali na terra dos Gerazenos em busca de adoradores. Ele atravessa ali o lago e todo aquele esforço, enfrentando aquela tempestade, ele consegue fazer cessar aquela situação de adversidade que impedia
a ida deles até lá, mas Jesus chega, por fim, na terra daquele povo, porque ele também veio para os não-judeus, o evangelho é para todos, e nessa busca de adoradores, muitas vezes Jesus também está em busca de minorias. Os povos indígenas no Brasil, eles são povos minoritários, são pequenas populações como o povo Gavião, que hoje está em torno de 900 pessoas. Então, são pequenas etnias, pequenos povos, mas que Jesus também está em busca desses. E aqui, Jesus sai em busca de um adorador, e a Bíblia diz no capítulo 5 de Marcos que ele chega na outra margem, ele desembarca, e ali, a primeira pessoa que ele tem contato na terra daquele povo é esse homem, que vai de encontro a Jesus, e nós vamos ver aqui as condições que Jesus encontra aquele homem ali, ao desembarcar naquela terra dos Gerazenos. E se você olhar aí, no versículo 2, diz que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, do cemitério, né? Ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então, ao desembarcar na terra daquele povo gentil, Jesus encontra aquele Gerazeno, e a situação espiritual daquele homem, que Jesus o encontra, a condição que ele encontra aquele homem espiritualmente, ele estava morto espiritualmente, longe de Deus, sem Deus na sua vida, no seu coração. Ele estava dominado por espíritos, por demônios, e não era apenas um, né? Era uma legião. Eram milhares de demônios que dominava, era uma legião que dominava aquele homem, e uma legião que era contada assim, o exército romano, era aproximadamente 6.000 soldados. Então, imagina-se que havia aproximadamente 6.000 demônios possuindo aquele homem. Então, Jesus encontra, em primeiro lugar, aquele homem, a sua condição espiritual, que ele estava morto, separado de Deus. E, em segundo lugar, se você olhar aí para o versículo 5, diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando pelos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, aquele homem estava, a sua condição física, o seu corpo, estava também numa condição lastimável, estava numa condição terrível, ele estava machucando a si mesmo, se cortando. Então, além de estar espiritualmente morto, longe de Deus, a sua condição física também não era das melhores. E lá no Evangelho de Lucas, ainda acrescenta que esse homem estava nu. Além de estar se cortando, ele estava numa condição terrível, ele vivia nu naquele cemitério, longe de Deus e fisicamente totalmente machucado e nu. Então, fisicamente machucado, espiritualmente morto. No versículo 3... diz que o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Então, ele vivia no cemitério. Cemitério não é lugar para vivos, é lugar para mortos. E aquele homem, Jesus encontra aquele homem socialmente banido da sociedade, vivendo à margem da sociedade, vivendo num cemitério. Que coisa triste. Além de estar espiritualmente morto, dominado por demônios, fisicamente machucado, vivia nu, ele estava socialmente banido da sociedade, da sua família, dos seus, todo mundo tinha medo dele, ele estava totalmente abandonado ali, à mercê da sociedade. E se nós olharmos novamente para o versículo 5, diz que ele andava clamando, gritando pelos sepulcros. E essa expressão clamando é o mesmo que gritando. Ele estava, irmãos, a sua situação emocional era como um louco. Era um doido varrido, era uma pessoa louca. E andava correndo para lá, pelado, gritando e assustava a todas as pessoas. Então ele estava espiritualmente morto, ele estava fisicamente machucado, socialmente banido da sociedade,
e emocionalmente estava uma pessoa em condição de loucura, humanamente impossível alguém restaurar as condições desse homem. E essa é a condição de muitas vidas que nós encontramos quando nós chegamos aqui no meio do povo indígena. Muitos também atormentados pelos espíritos, muitos também viviam machucados na violência física, eles viviam em brigas, em guerras entre as etnias, atacando uns aos outros, pessoas que emocionalmente também abatidos, viviam em conflitos sociais entre eles. Muitas dessas situações que Jesus encontrou esse homem, nós também encontramos muitas dessas condições aqui também entre os povos indígenas. E a gente se pergunta, como que Jesus vai atrás de um adorador e uma pessoa que vive nessas condições? Se fosse eu que fosse escolher alguém para adorar a Deus comigo, para louvar a Deus comigo, dificilmente eu iria escolher alguém que vivesse nessas condições que esse homem vivia. Mas Jesus, quando ele olha para nós, ele não importa com a nossa condição, seja ela espiritual, física, emocional, social. Ele está vendo o nosso coração e ele nos vê lá na frente, ele já nos vê como um adorador em potencial. E assim como Jesus viu esse homem, e ele tem misericórdia dele, e nós conhecemos a história, né? Jesus, por fim, expulsa aqueles demônios, Jesus liberta aquele homem, e ele se vê livre daquela legião de demônios, ele é libertado, porque onde o evangelho, onde Jesus chega, ele traz libertação, e não tem sido diferente aqui com os povos indígenas. Ele também tem promovido a libertação, o medo dos espíritos. Hoje o povo gavião sai para caçar à noite, sai para caçar sozinho, faz a sua oração, vai em busca da sua caça. Eles andam à noite hoje, não há mais o temor dos espíritos, porque Deus é o Todo-Poderoso que tem guardado as vidas deles e as nossas vidas. Mas, agora eu quero ressaltar com vocês qual é a condição agora que esse homem se encontra quando ele tem esse encontro com Cristo e ele é liberto. Então, vejamos aí, no versículo 15, nós não vamos ler tudo, não temos tempo, mas no versículo 15 de Marcos 5, diz que as pessoas saiu o povo para ver o que tinha acontecido, o que sucedera. Versículo 14, 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado. Primeiro lugar, as pessoas correram para a vila, para as cidades, avisar o que havia acontecido. Jesus havia expulsado os demônios daquele homem e assustar as pessoas. E quando elas voltam, a Bíblia diz que eles encontraram aquele homem agora, que outrora vivia preso e dominado pelos demônios, agora ele estava assentado. Ele estava assentado aos pés de Jesus. E agora Jesus torna aquele homem coloca aquele homem sobre um novo domínio, antes sobre o domínio dos espíritos. Agora ele está sobre o domínio, sobre os cuidados de Jesus. Está tranquilo, sentado sobre a autoridade de Jesus que o havia libertado. Ele não está mais gritando, correndo por aí como louco. Agora ele está tranquilo, calmo, assentado sobre a autoridade, sobre o domínio, sobre o novo domínio agora, o domínio de Jesus. E também, o versículo diz que além dele estar sentado, ele estava vestido. Lembra que antes ele vivia nu e machucado. Agora Jesus traz de volta a dignidade humana, traz de volta, resgata essa falta de dignidade quando ele vivia nu. Com certeza as pessoas caçoando, rindo dele. Jesus agora o veste, né? Ele agora está vestido, ele agora está resgatando a dignidade, a honra daquele homem que havia sido perdido, vivia sobre uma vida de vergonha. Isso que Jesus também tem feito em muitas vidas aqui, nas nossas vidas também. E o texto diz também que além dele estar sentado aos pés de Jesus e vestido, diz que ele estava em perfeito juízo. Agora ele tem uma mente sã,
ele tem as suas emoções restauradas, agora ele está reintegrado novamente à sociedade, ninguém precisa mais temer aquele homem. Ele está liberto, a sua mente está sã, ele está completamente restaurado, porque quando o evangelho chega, aonde o evangelho é pregado, e aonde ele é aceito, onde ele é crido, Jesus, ele traz de volta a nossa dignidade, ele tira a nossa vergonha, ele nos dá uma nova mente, ele nos dá a própria mente dele, e assim aconteceu com este homem aqui, e aconteceu também conosco. Isso que o evangelho faz, ele transforma as nossas vidas, e ele tem transformado também a vida dos povos indígenas aqui na nossa região, através da sua palavra, pregada na língua de maneira contextualizada, e o povo tem reagido à pregação do evangelho. E é interessante que o versículo 15 diz que o resultado de tudo isso para as pessoas é que eles temeram. Essa é uma reação muito estranha. Em vez deles adorarem a Jesus, em vez deles agradecerem a Jesus que havia libertado aquele homem, que agora aquele homem estava restaurado, estava novamente de volta ao convívio deles, as pessoas reagem com medo, com pavor. E eles tiveram tanto medo ao ponto de pedir que Jesus vá embora dali. E depois que Jesus opera um milagre tão grande na vida daquele homem, as pessoas pedem para Jesus ir embora. E isso é muito triste, porque eles deveriam ter se alegrado em ver a restauração que Deus havia operado na vida daquele conterrâneo deles, né? Essa que deveria ser a reação daquele povo, uma reação de alegria, de se regozijar com ele, se alegrar, porque o seu conterrâneo encontrou Jesus, creu em Jesus, foi liberto, mas infelizmente eles não creram. E é interessante que quando Jesus vai embora, aquele homem que fora liberto, no versículo 18, diz que ao entrar Jesus no barco, ele suplicava o que fora endemoniado que deixasse ir com ele. Então aquele homem disse, olha, parece que ninguém me quer aqui, ninguém gostou que eu fui liberto. Jesus, deixa-me ir contigo. Eu preciso estar junto contigo, aprender mais de ti. Irmãos, é interessante que Jesus diz não, de jeito nenhum, Jesus não permite. Jesus diz, não, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então Jesus, não, agora você vai ser um missionário aqui, na terra desse povo. Você vai ser a minha testemunha, você foi o único que creu em mim aqui nessa região, e há 10 cidades aí que precisam ser alcançadas com as boas novas do evangelho, você vai ficar aqui, você vai ser o meu missionário aqui, e você vai voltar para sua casa, e você vai proclamar a minha palavra aos seus, e você vai anunciar o que o Senhor fez por você, você vai ser minha testemunha. Então, irmãos, isso ensina para nós, que se nós ainda estamos aqui, se nós estamos aqui na terra ainda, vivendo aqui, é porque Jesus quer usar as nossas vidas também como testemunhas do evangelho aos nossos parentes, aos nossos irmãos, aqueles que com nós convivemos, é através de nós que ele quer alcançar o mundo, as pessoas. Ele não deixou aquele homem acompanhá-lo, pelo contrário, né? Ele disse, você fica aí para testemunhar aquilo que Deus... É interessante, esse texto também é mais uma prova da divindade de Jesus, né? Ele diz, fale para as pessoas o que Deus fez por você. Quem foi que fez por ele? Foi Jesus, Jesus é Deus. Né? Conte para as pessoas o que o Senhor fez por você. Então, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus tem nos dado o seu Espírito que nos capacita para sermos testemunhas, né, dele através de nós. E qualquer um de nós pode, assim como esse homem, testemunhar de como nós fomos libertos, né? Ele poderia contar para as pessoas como ele vivia antes e agora a sua condição. Então, Deus também tem operado coisas semelhantes aqui no meio do povo indígena, muitos que viviam oprimidos, possuídos até
por espíritos também da floresta, por espíritos imundos, e hoje são nossos irmãos e irmãs em Cristo estão adorando a Deus, assim como nós, porque alguém obedeceu a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aqui estamos nós, anunciando a palavra de Deus para eles. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, para lembrar que muitas vezes Jesus deixa as multidões e ele vai em busca de um adorador. E muitas vezes, aquele que Jesus escolheu para se tornar o seu adorador, parecia uma pessoa impossível, parecia que não seria possível encontrar realmente um caminho de libertação, de mudança de vida, mas Jesus é aquele que faz o impossível. E se ele tem também alcançado as nossas vidas, é o desejo dele de alcançar a todos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Era isso que eu queria deixar para os irmãos como meditação nessa noite. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, não é? É maravilhoso ouvirmos aquilo que Deus tem para nossas vidas e nos fazer lembrar que nós éramos como esse homem, né? Estávamos mortos, muitos em situação deplorável, e o Senhor transformou com sua graça, com sua misericórdia, com seu amor. Louvado seja Deus, que nós possamos ser despertados a sermos realmente propagadores da mensagem do Senhor, aonde Ele nos colocou, ou aonde Ele nos enviar, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor missionário Adilton Campos, meu tio, né? É maravilhoso poder compartilhar esse momento com ele. Ele que, juntamente com o pastor Almir, né, que esteve conosco semana passada, participaram ativamente da minha educação, né? E eu louvo a Deus pela vida deles, por terem me conduzido no caminho do Senhor, né? Por terem me disciplinado quando necessário. Deus é bom, né? Ele nos dá aquilo que necessitamos e de forma graciosa e bondosa. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante, e depois da oração, nós estaremos, então, continuando aqui com o bate-papo, iremos mostrar algumas fotos, né, da missão, do trabalho deles ali na tribo dos índios, e aí vocês vão poder conhecer um pouco mais. Quem quiser colocar perguntas e tudo mais, vai colocando nos comentários para que a gente possa interagir, né, de uma forma bem tranquila e assim conhecer mais a obra missionária, né, na prática, a fundo. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te louvamos, te exaltamos por tua palavra. E venha a nós, ó Deus, para trazer o alento para nossas almas, para nos fazer lembrar quem nós éramos e a obra gloriosa que o Senhor fez em nossas vidas, nos transformando, Amém. Nos tirando da morte para a vida, nos tirando do lamaçal do pecado, nos dando novas vestes, nos fazendo alvos mais que a neve. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, e também porque o Senhor nos faz lembrar nessa noite da missão que nos é dada de levar adiante essa mensagem. Pai, nós te agradecemos porque, como bem foi mostrado, essa mensagem não é difícil, não é impossível, apenas basta que nós falemos aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda há de fazer. Pai, nós te agradecemos pela vida do reverendo Adilton, pelo seu ministério, pela sua família, a missionária Vilma. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre eles, suprindo cada dia as suas necessidades, como tens feito até hoje. 23 anos de ministério, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem livrado, e o Senhor tem usado estes teus servos aonde o Senhor os colocou, de forma que o povo que o Senhor tem espalhado pela face da terra tem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, e não somente ouvir, mas ouvir na sua língua, ler na sua língua, e assim poder ter a palavra do Senhor em suas mãos. Amém. Agradecemos, ó Deus,
por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, por meio deles. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre todos aqueles que estiveram conosco, assistindo, apesar das dificuldades que tivemos no início da transmissão, mas os irmãos foram firmes, perseverantes, e assim puderam ser abençoados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor derrame a tua graça sobre cada um deles, os de perto, os de longe, os nossos familiares, os nossos irmãos, amigos, aqueles que o Senhor direcionou a estar conosco nessa noite. Que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre cada um deles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, aqueles Sim. que estão acometidos com o Covid-19. Muitas pessoas têm passado por essa situação difícil, familiares, pessoas perderam entes queridos. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor chegue com providência, com misericórdia sobre essas vidas, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer, que o Senhor possa estar abençoando os médicos, os enfermeiros hoje, nesse dia que é comemorado o Dia do Enfermeiro, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo esses irmãos, essas pessoas que trabalham nessa área, que eles possam fazer isso com amor ao seu próximo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar conosco no momento ainda que temos aqui de bate-papo, de conhecermos Sim. mais o ministério do pastor Adilton, que o Senhor derrame a tua graça sobre todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, aqueles que tiverem com suas... olha só, já começou a chegar aqui algumas... Fale uma frase. Né? Vamos lá vai aí, eu vou colocar os comentários. Eu peço que o senhor coloque aí, eu não sei se já está, o senhor está visualizando os comentários aí? Sim, estou. Muito bem. Eu vou fazer uma saudação, então, aqui na língua gavião, tá bom? Ok, vamos lá. Tememe kerekária, zanoei kiombarei que a mãe. Ajaja, guiameneno, metsopo, kaya lea mangamen, kaya. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi isso que eu falei em gavião para vocês. Olha aí, que bem. Vamos lá. Fale um pouco aí da jornada, da caminhada. Eu vou abrir para a gente mostrar algumas fotos, né, para podermos... para que os irmãos vejam em casa como é a vivência, não é, do trabalho indígena. O presbítero Anderson gostou muito, né? O presbítero Anderson gostou muito da saudação a irmã Dulce, né, esposa do presbítero Anderson, pergunta como foi a chegada de vocês aí, não é, há 23 anos atrás, como é que foi o choque cultural, né, como foi que se deu aí esse início de caminhada? Fale um pouco para nós. Então, nós viemos eu sou pernambucano, né, minha esposa é baiana, então a própria região norte já é um choque muito grande para os nordestinos, né? E para nós o primeiro choque foi o clima, né? É um clima quente e úmido. Então aqui praticamente não tem vento, é aquele clima parado, aquele abafo. A gente fica todo grudento, a gente toma banho e já sai todo grudento com calor úmido. E também os costumes, né, diferentes da região, a região de floresta amazônica, toda a vegetação é diferente, as frutas, às vezes até um pouco do português é um pouco diferente. E quando nós chegamos, já tinha uma equipe de missionários trabalhando entre o povo gavião, né? Os missionários que eram pioneiros e vieram da Alemanha, já estavam trabalhando com eles há alguns anos e nós viemos somar para essa equipe e contribuir com o trabalho, né? Então, estamos aí. Fomos muito bem recepcionados pelos indígenas, porque eles tinham muita vontade de aprender, né, da palavra de Deus, então eles nos receberam muito bem, eles nos trataram muito bem, ensinaram a sua língua para nós, a sua cultura, e nós fomos adotados, né, em alguma família, nos deram nomes indígenas, adotaram nossos filhos também ganharam nomes indígenas, então
eles têm um carinho muito especial conosco, é como se nós fizéssemos parte mesmo da comunidade lá na aldeia. Nos sentimos como um deles mesmo, bem recebidos, bem aceitos na comunidade lá. Sobre vestes, não entendi a pergunta sobre vestes, né? O povo Gavião, eles já têm contato com a nossa... Eles já são bem aculturados, né? Já têm contato com o não indígena há mais de 60 anos. Então, eles já têm contato com roupa, com a nossa alimentação, já há muitos anos. Mas, no passado, eles não tinham roupa, né? Não usavam roupa, não. Quando eles viviam isolados, tanto o homem como a mulher, eles, para nós, estavam nus, mas no padrão deles, eles estavam vestidos, né? No padrão deles. Não houve nenhuma resistência, assim, no geral do povo. Sempre tem aqueles que são contra, né, o evangelho, em toda a sociedade. Mas, de modo geral, o povo tem aceitado bem, tem recebido bem. É uma cultura, assim, que é tudo em comunidade. Então, onde está a maioria do povo é ali onde o indivíduo quer estar. Então, hoje, a maioria do povo Gavião está na igreja. Então, tem tido uma recepção muito boa ao evangelho, apesar que tem aqueles que rejeitam, mas isso é normal em toda a sociedade. Como o indígena pronuncia Jesus? Na língua Gavião, eles não têm o som de S, né? Jesus, não tem S. Então, eles pronunciam Jesus, é um som mais próximo do Jesus, né? Jesus é um IT segurado. Então, eles não têm som de U nem S, é Jesus na língua Gavião. Então, eu trabalho mais diretamente com o povo, a etnia Gavião. Porém, tem outros povos aqui na nossa região que falam o mesmo idioma que o povo Gavião. São povos aparentados. Então, diretamente, nós trabalhamos com o povo Gavião, mas também atuamos entre o povo Zoró, que é um povo muito aparentado com o Gavião. Eles têm casamentos mistos, né? Então, temos trabalhado com esses dois povos. Não todos são convertidos, né? Mas podemos dizer que hoje a maioria são convertidos, são ativos na igreja, são batizados. A maioria deles estão na igreja, seguindo o evangelho. Com certeza. Quando o evangelho é pregado, ele traz libertação. Já temos pastores, sim, nós já temos pastores indígenas, temos diáconos já formados, e nós temos também o primeiro missionário nativo, né, do povo Gavião. Já temos um missionário formado junto com a esposa, e já estão atuando, são os primeiros obreiros que estão saindo da igreja indígena, né, da igreja nativa. Então já temos, sim, temos tradutores da Bíblia também indígena que trabalham conosco, que trabalham na tradução da Bíblia conosco. Quantos livros da Bíblia já tem traduzido? Nós temos traduzido o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, nós temos Efésios, 1 Tessalonicenses, o livro de Jonas, várias porções de Gênesis e outros livros do Velho Testamento, só porções, né, não livros inteiros. E nós também temos a tradução de 1 Coríntios, de Gálatas, 1ª, 2ª, 3ª João, Daniel, capítulo 1 a 6, e 7 a 12 está sendo traduzido. Estamos trabalhando também no livro de Ruth, atualmente. Então, já temos bastante traduções encaminhadas. Graças a Deus. Pastores. Sim, temos pastores nativos, sim. Presbíteros e diáconos, pastores, missionários, professores da Bíblia, tanto para jovens, para as crianças também, tudo indígenas. Então, o trabalho de tradução começa com a exegese do texto original, né? Estudando as línguas originais, a gente extrai, faz a exegese, a gente tem que tirar o significado do texto, e aí a gente faz um rascunho em português,
Depois do rascunho feito em português, a gente passa esse rascunho para a língua indígena, trabalhando junto com os indígenas, né? E depois que nós temos esse rascunho traduzido, nós fazemos perguntas de compreensão ao texto, fazemos uma retrotradução, a gente traz a tradução de Gavião de volta para o português, para poder um consultor de tradução nos ajudar para saber se a tradução está sendo fiel, está comunicando, está compreendendo, até que depois da consultoria, da visita de um consultor que vem testar a tradução, fazendo pergunta para os indígenas e fazendo os ajustes na tradução, finalmente ela é liberada e ela é impressa, né? Na gráfica da missão, distribuída para o povo. Como posso identificar o chamado de Deus? Pois é. Ele já falou, né? Ide. Só que, claro, Deus tem chamado as pessoas, é um chamado pessoal também. Além de ser um chamado coletivo para toda a igreja, nós sabemos que tem um chamado específico, né? Então, a minha experiência foi através de ouvir pregadores, missionários que passavam na minha igreja, pregando, divulgando o seu trabalho, dando testemunho, apresentando os seus projetos, e Deus foi tocando meu coração e colocando esse desejo de levar o evangelho a esses povos que nunca ouviram, que não têm a oportunidade que nós temos de ouvir o evangelho, né? Que estão distantes, que estão nas florestas, estão em lugares longínquos, e Deus me convenceu que era o que Ele tinha para mim. O ensino que é feito para as crianças. As crianças gaviões, as crianças não entendem o português. Todo o trabalho de ensino bíblico e evangelização das crianças são feitos no idioma. Então, nós temos professores bíblicos de crianças que estudam a lição bíblica junto com a minha esposa, junto com a esposa do outro missionário, Valmir, preparam a lição, preparam as tarefinhas que vão dar, e eles reúnem com as crianças, cantam, contam história, decora versículo, tudo no idioma, tudo no idioma gavião, porque as crianças, elas não falam português, só no idioma. Então, aqui na nossa região, em muitas aldeias, desde 2010, já tem chegado a energia elétrica e também a internet já está chegando nas aldeias indígenas, né? Não sei se os irmãos conhecem aquela internet via satélite, parece uma antena parabólica, né? Então, muitas aldeias já têm essa internet e nós estamos gravando ensino, pregações, e estamos encaminhando para eles em grupos de WhatsApp. Mas, mesmo que a gente não pregasse mais para eles hoje, lá tem muitos pregadores, né? Tem a liderança da Igreja Gavião, tem evangelistas, tem os pastores lá, que pregam muito bem a palavra, que têm o dom da palavra. Então, eles continuam se reunindo, eles continuam pregando, eles continuam adorando a Deus. Especialmente durante essa pandemia, muitas vidas têm voltado para Jesus, muita reconciliação, muita conversão. Deus está operando muito lá depois que nós saímos do meio deles. A palavra de Deus continua lá, né? O Espírito Santo continua atuando na vida deles, mesmo sem a presença de missionários. O que foi mais difícil no começo? Bem, para nós sempre é difícil estar longe, né, da família, deixar a nossa igreja local, deixar os nossos amigos. E os desafios maiores no começo é essa adaptação, né, ao lugar, ao clima, ao idioma, que é uma língua totalmente diferente, aos costumes também, que são costumes, valores e crenças do povo totalmente diferente do nosso. Então, não é fácil. Tinha dias que a gente desanimava, tinha dia que dava vontade de desistir, mas Deus foi gracioso conosco. Depois de 6 anos, eu consegui chegar naquele ponto de poder pregar, ensinar a palavra de Deus no idioma gavião. Apesar de ter aqueles que rejeitam, não creram ainda, mas eles têm um respeito, né, pelo evangelho, eles têm respeito pela palavra de Deus, eles dizem que creem em Deus. Então, a gente tem visto poucas vezes que há uma atitude assim de rejeição
vamos dizer, brusca, ou geralmente eles respeitam no geral, né? Não zombam, mas há um certo respeito para com a palavra de Deus e o Evangelho. Alguém está pedindo para cantar alguma música? Posso sim. O ano passado, nós tivemos um tempo de férias aí no Nordeste, fizemos uma viagem de carro, e no meio da estrada eu recebi um WhatsApp de um irmão Gavião que ele cantava a seguinte música: Ancoite sakakina, mancoite Jesuyanga, onde ayata de manga, onde ayata de manga. Ancoite sakakina, mancoite Jesuyanga, onde ayata de manga, onde ayata de manga. Então essa música diz: por onde quer que a gente vá, Jesus cuida de nós. Ele é aquele que cuida de nós por onde quer que a gente vá. E eu me emocionei quando eu ouvi esse áudio, né? A gente em viagem, né, de carro, mais de 4.000 quilômetros até Pernambuco, e ver que eles estavam orando, né, por nós e desejando, através da música, uma boa viagem, né? Então isso é muito bom. O povo Gavião, eles gostam de compor música, e já tem saído muitas músicas novas agora, durante a pandemia, sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, sobre que Deus cuida. Então, eles são um povo que cria muitas músicas baseadas no evento que a gente está vivendo hoje, né? Então, a população do povo Gavião hoje é em torno de 900 índios, e vamos dizer que entre 400 por aí se declaram, né, convertidos, frequentam os trabalhos, se reúnem, e a gente sabe que sempre tem aqueles crentes nominais, né? Mas a maioria do povo se declara cristão, estão seguindo o Evangelho. Como foi a criação de seus filhos nesse contexto indígena? Foi um grande desafio, né? Criar os nossos filhos. Nós trazemos em nós uma cultura diferente, e nós criamos os nossos filhos no meio da aldeia, né, junto com o povo. Eles interagiam com as outras crianças, eles aprenderam a falar gavião, eles se comportavam como uma criança indígena. E foi uma experiência boa. Eles brincavam bastante, iam para o rio, se divertiram muito. Meus filhos tiveram uma infância muito divertida lá na aldeia. Mas chegou um ponto que, por exemplo, quando a nossa filha tinha 12 anos, então, quando eles chegaram na pré-adolescência, eles já não achavam o mundo, já viam que ali não era o mundo deles, né? Eles não eram indígenas. E a maioria das amigas da minha filha já tinham casado, né? Com essa idade, 12, 13 anos. Então, foi quando nós decidimos trazer nossos filhos aqui para a base da missão em Paraná, em 2012. E aí nós passamos a ir na aldeia só nos finais de semana, para poder encaminhar nossos filhos aqui na cidade, a uma igreja, uma escola melhor, mas é um grande desafio. Criar nossos filhos lá foi um grande desafio, mas foi uma boa experiência. Vamos ver algumas fotos de lá, da missão, do trabalho lá. Nós preparamos aqui, né, em slide, algumas imagens, algumas fotos, para que vocês pudessem ver, né, um pouco o que eles fazem lá, né? Vamos lá. E aí eu vou mostrando as fotos e os comentando. Aí vocês podem ver a salinha das crianças, né? A minha esposa Vilma, reunida durante a EBD, né, nos domingos pela manhã, junto com as crianças, ensinando a palavra, decorando versículos, cantando. Esse que está de vermelho aí é um dos professores de criança, o que está com violão também. E aqui, onde tem um público maior, é o barracão da Igreja Gavião, onde também a gente tem um bom público nos domingos pela manhã. É o nosso culto principal, porque é de dia, e muitos podem se deslocar das aldeias para chegar e assistir o culto pela manhã, EBD.
Então, temos uma frequência ali de 150 a 200 pessoas, junto com crianças, jovens, adolescentes e adultos, todos os domingos pela manhã. Aqui vocês veem uma foto de batismo lá na aldeia. E hoje eles mesmos que batizam, né, os próprios líderes da igreja. Geralmente é feito lá no Igarapé, e aí chama Riacho, né, da aldeia. E durante o batismo tem louvor, e depois que os batizandos saem da água, eles formam fila, cumprimentam a todos, dão as boas-vindas. Aqui alguns tipos de moradias, né, que tem lá na aldeia. Essa casinha redondinha que vocês veem aí, de tábuas embaixo, coberta de palha, é a maloca tradicional do povo Gavião-Zoró. Poucas aldeias ainda têm essa casa tradicional. A maioria das casas são como aquela lá de varanda, né, coberta com telha de eternite. E algumas poucas ainda são assim, de palha, em aldeias recém-abertas, lugares novos que eles passam a habitar. Então, são vários tipos de moradias, né? Algumas aldeias têm energia, outras não. Aqui vocês podem ver os irmãos da etnia Zoró reunidos em frente da igreja deles lá. Todo mundo bem trajado, né? Pintado, com cocares. Isso aí. Eu acho que a pergunta da irmã sobre as vestes era se eles se caracterizavam para assistir os cultos, né? Eu acho que aí fica bem claro, né? Geralmente, quando é festa, quando é uma conferência, quando é Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário da igreja, quando tem algum evento, aí eles se produzem bastante, colocam os cocares, pintura, eles colocam os seus colares, geralmente quando tem um evento especial. Mas no dia a dia de culto normal, alguns vêm ainda de cocar também na cabeça, é normal. Aqui eu estou me pintando, fazendo uma pintura corporal indígena feita de genipapo, que é uma tinta natural, né, feita do genipapo. E geralmente a gente faz essas pinturas durante festas, simboliza alegria. E o genipapo, quando ele pega na pele, ele só sai no mínimo com 7 dias. É uma tinta natural, que o corpo absorve, né? Então você fica pintado pelo menos 7 dias. Aí na parte de cima, são crianças que estão reunidas durante comemoração do Dia da Criança, e aí fazem muitas brincadeiras com elas gostam bastante. A gente chega a reunir mais de 200 crianças numa comemoração de Dia da Criança. Na parte de baixo, tem um grupo de louvor e adoração de mulheres. Elas estão louvando a Deus com danças, né, com cânticos. E nesse cartaz está escrito que Jesus está vivo, ele é vivo, Jacana. Ele é vivo, ele está vivo, é uma festa de Páscoa. Amém, glória. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aqui é mais da programação do Dia da Criança, decorando o versículo. Veja quantas crianças aí, ó. Muita criançada mesmo. Aqui os irmãos da Igreja Zoró celebrando a ceia do Senhor durante uma conferência de Páscoa. Okay. Eles costumam pegar os copinhos descartáveis e desenhar a cruz na mesa. Dá para vocês verem aí o desenho da cruz? E isso aí são o grupo de diáconos responsáveis para servir a ceia. Essa foto aqui, irmãos, ela tem uma história. Esse indígena que está de cocá branco na cabeça, ele é da etnia Zoró, é do povo Zoró, o nome dele é Panderevet. E esse indígena de camisa azul, o nome dele é Itabira, da etnia Suruí. O povo Zoró e o povo Suruí eram inimigos mortais. Quando eles se encontravam, antigamente, quando eles viviam isolados, sempre terminavam em guerra e morte.
Então, um povo atacava o outro, e aquele povo que tinha sido atacado, ele se preparava, voltava, atacava a maloca do outro, e eles viviam nesse ciclo de guerra, né, de vingança. E esse índio de camisa azul, da tribo Suruí, ele era um grande guerreiro quando ele era jovem, e ele atacou a família do Panderevé, esse que ele está abraçando, e ele assassinou o pai, a mãe e a irmã dele. Isso aconteceu por volta do fim da década de 70, lá para o ano 77, 78. E hoje, esses aí são nossos irmãos em Cristo. O Evangelho trouxe o perdão, a reconciliação entre eles. E hoje, eles podem se abraçar. Amém. Eles podem tomar a ceia do Senhor junto, eles podem celebrar. E isso é um milagre que só o Evangelho faz, né? De reconciliar os povos. Lá em Efésios, a Bíblia diz que Jesus veio derrubar a parede de separação que havia entre nós. Ele é a nossa paz. Então, para você abraçar o assassino do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, e conhecendo a cultura indígena como nós conhecemos, que era uma cultura extremamente vingativa, só obra do Espírito Santo mesmo, só obra de Deus, não é obra humana. Esse milagre só Deus pode praticar na vida desses irmãos aí. Amém, glória a Deus, maravilhoso. Aqui tem um pouco mais, né, da maloca. Aqui é a parte de dentro da maloca, onde eles colocam as redes. Esses feixes aí em cima é de espiga de milho seca, onde eles guardam a semente para poder plantar, né? Então eles penduram contra os bichos roedores, né, para não estragar. Algumas aldeias ainda têm a maloca, mas muitas não tem mais. A casa lá dentro é bem fresquinha, por causa da palha, né? É um ambiente bem agradável. Só tem uma porta, só tem um lugar para entrar, não tem janelas. Aí é um tempo assim de interação no meio deles, conversar, bate-papo. Tudo que a gente conversa no idioma, né? Se vocês estivessem lá, não iam entender nada das nossas conversas. E geralmente eles são bem receptivos, nos recebem bem, sempre estão oferecendo comida, bebida. É a maneira cultural de receber bem o visitante, é oferecendo comida. Cadê? Aí, novamente, nós estávamos comendo ali, acho que era peixe com cará, mandioca. Eles comem muito ainda muito produto da roça, né? Aqui nós estamos comendo carne de jacaré com mandioca, amendoim, piabinha frita, peixe na palha. Carne de jacaré é muito gostoso, irmãos. Cozida. Esse amendoim que eles plantam lá. Aqui eu separei um exemplo da língua do Pimodé, que é a língua gavião, um exemplo da dificuldade que é essa língua, por ser uma língua tonal. As línguas tonais, o tom, ele tem significado. Não é como o português, que a gente tem entonação, né? Mas na língua gavião, você tem que cantar no tom certo, senão você não se comunica. Então, você pode ver aí, essa palavra embi, seu pé, embi, tom baixo, alto. Embi, de você. Embi, seu rosto. Embi, esperar por você. Embi, irmã, ter medo de você. Parece palavras que o som é muito... mas não é. São palavras que os fonemas são falados diferentes, o tom muda em cada letra, e isso torna o significado da palavra totalmente diferente. Então, as línguas tonais são os idiomas mais difíceis de se aprender no mundo. E a língua gavião é uma língua tonal. Os irmãos podem pesquisar também depois na internet o que são línguas tonais. Aqui eu estou trabalhando durante a pandemia
Volta ali. A missionária Vilma. Gabriel, volta um pouco a outra foto, para eu falar um pouco sobre a tradução. A foto que tem os tradutores indígenas. Sim. Então, aqui a gente está trabalhando presencialmente com os indígenas, né? Mas desde março que a gente não pode mais ter o contato com eles, então nós estamos trabalhando via internet. Eles vão na minha casa, na aldeia, acessam a internet lá, e pelo computador, através de chamada de áudio, nós estamos dando continuidade às traduções da Bíblia. Hoje mesmo nós trabalhamos em Gênesis, capítulo 24. Meu colega trabalhou no livro de Ruth. Através da internet, nós estamos continuando o trabalho de tradução junto com os tradutores indígenas da Bíblia. Pode passar. Obrigado. Aqui eu e minha esposa, a Vilma, a missionária Vilma, na beira do Rio Branco. É um rio que tem lá no Mato Grosso, no município de Rondolândia. E na margem de cá é a fazenda, na outra margem é a terra indígena, né? Então tem que atravessar o rio para poder chegar até a aldeia. E não tem ponte. Tem que atravessar com canoa de alumínio, voadeira de alumínio, a gente chama aqui. Aquelas canoas pequenas de 6, 8 metros. Aqui é a minha família, né? Meus filhos, eu, a esposa, a Ana, a Eunice, de preto, Natan, e a caçula, a Sara. Esteja orando por nós. Todos estão estudando em casa, né, agora, pela internet também. Que Deus continue nos ajudando, nos livrando dessa pandemia. Nossos irmãos indígenas também. Deus esteja guardando a vida deles. Ancoite sakakina, mancoite Jesuyanga, onjayata de manga, onjayata de manga. Ancoite sakakina, mancoite Jesuyanga, onjayata de manga, onjayata de manga. Então, que essa música seja realidade, né, irmãos, em nossas vidas. Seja em meio à pandemia, onde quer que nós andarmos, Ele nos cuida, Ele está conosco. Então, nós temos essa certeza da soberania de Deus, e Ele está conosco. E o que vier a acontecer conosco é a vontade dEle. Então, eu espero que os irmãos estejam agora, a partir de hoje, conhecendo um pouco do nosso trabalho. Agora vocês têm a responsabilidade de estarem orando por nós, especialmente por esse trabalho de tradução. Não é fácil traduzir a Bíblia para uma língua indígena, mas Deus tem nos capacitado, Deus tem nos dado sabedoria, e esse trabalho tem avançado para a honra e glória dele, né? Para que Deus se comunique na língua do povo, a língua que fala o coração deles. Deus abençoe. Aqui eu tenho o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos na língua gavião, que os irmãos podem ver. Gavião não tem... Olha aí como é que escreve Luca. Não tem som de S, né? Então não é Lucas, é Luca. E é K que a gente usa em vez de C. O irmão está perguntando como foi que eu aprendi o idioma. Bem, nós trabalhamos com a Missão Nova Ciro do Brasil, e durante 4 anos e meio nós passamos por um treinamento teológico, né? 3 anos de treinamento bíblico, estudo bíblico, e 1 ano e meio de treinamento transcultural. Nós estudamos como aprender um outro idioma, como transcrever foneticamente, como aprender a adquirir uma outra cultura, como fazer cartilhas de alfabetização, quais são as técnicas de tradução bíblica. Então, a Missão Nova Ciro do Brasil, ela dá um treinamento completo e ela prepara o obreiro para trabalhar com
povos indígenas na evangelização e plantação de igreja entre povos indígenas. Então, nós tivemos todo esse preparo durante 4 anos e meio, antes de chegarmos a atuar no meio deles, né? Tem que ter um preparo, porque é um trabalho transcultural, a gente tem que transpor língua e cultura, e é preciso ter conhecimento das técnicas de como adquirir cultura e língua de um outro povo. E quando eu estudava... Amém. Glória a Deus. Então é maravilhoso ver, né? Como... Sim, pode falar. Não, só comunicando assim que no início eu estudava uma média de 8 horas por dia, né? Do idioma gavião. E diferente do inglês e outra língua, você não tinha ali dicionário, você não tinha gramática, livros explicativos. A gente tinha que estar no meio do povo, ouvindo eles, gravando, transcrevendo. E era bastante duro, muito estudo, mas pela graça de Deus a gente conseguiu chegar a esse ponto de poder comunicar fluentemente na língua gavião. E os próprios índios, né, testemunham que o senhor fala melhor do que eles, a língua, né, o idioma. Ah, eles brincam, né, que eu falo melhor do que alguns jovens, né, porque o jovem às vezes vai misturando, vai emprestando do português, né, mas dá para o gasto, não passo fome não, sei pedir comida. Amém, que maravilha, né, então foi muito bom tê-lo conosco. Um tempo precioso, né, para despertar também os irmãos, para entenderem que essa obra é necessária e alguém tem que fazer, né? E o Senhor tem usado a sua vida com a sua família como instrumento dele nessa obra, bem como outros missionários, né? Sim. Então é importante que nós estejamos orando, apoiando também financeiramente e da forma que o Senhor colocar em nossos corações, né? Então, é bom, é muito bom vermos, né, o agir de Deus, o mover de Deus, por meio da vida dos seus servos, que cumprem o ID do Senhor para as suas vidas, né? Amém. Sim. Olha só, estão pedindo uma visita, né? Estão pedindo uma visita aqui. Pois é, nós tivemos aí por perto. Estivemos por perto aí, quem sabe da próxima vez que a gente for lá no Nordeste, se Deus permitir, vamos estar aí presencialmente com os irmãos, para poder conhecê-los, abraçá-los e desfrutar. Uma visita. Olha aí, que Deus nos dê a oportunidade, né? O presbítero Anderson ficou muito animado, viu? Muito animado. Quem quiser vir aqui será bem-vindo também. Só é um pouquinho longe. Seria um prazer receber os irmãos aqui. É verdade. Olha aí o que ele diz. Aqui é uma bênção, irmãos. É um estado muito abençoado, o estado de Rondônia. A cidade de Paraná é uma cidade que tem muitos cristãos, mais de 50% da população se declara evangélica, né? Povo muito trabalhador, povo muito acolhedor. Nós já somos rondonienses de coração. Temos tido também... Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Sim. Pode dizer, pode falar. Nós também temos tido uma boa comunhão. Muito feliz de ver. Com os irmãos aqui da IPB também, de Paraná. Né? Temos tido a oportunidade também de, às vezes, assistir o trabalho com eles. Tem algumas igrejas também da IPB que são mantenedoras nossas, que participam do nosso ministério. Temos 5 igrejas presbiterianas aqui de Paraná. Bênção de Deus. Um seminário, né? Aí, tem. É aí mesmo em Paraná, né? Sim, tem sim. Bênção de Deus. Pois bem, receba aí o nosso abraço, nossa gratidão pela presença do Senhor conosco aqui. E o canal ficará aberto, né? Sempre que tiver oportunidade, será um prazer partilharmos momentos como este, né? Eu que agradeço. E aí nós mandamos o nosso abraço a toda a família, a missionária Vilma, né? A tia Vilma, que chamamos
amorosamente e carinhosamente, a Ana Campos, o Natan e a Sara, né? Deus Isso. esteja assim abençoando essa família, continue a usar como instrumento dele, né? Amém. Como tem usado até hoje, e assim, suprindo as necessidades e derramando sua graça e sua Amém. misericórdia, né? O Mateus quer dar a bênção, quer dar tchau. E tchau. Tchau. Tchau, Com muita Mateus. saudade dos irmãos. Deus abençoe. Dos irmãos. Beijo. Deus abençoe. Bom, fica o nosso abraço, a gratidão a Deus pela vida do reverendo Adilton Campos, né, pastor missionário. Agradecer pela sua disponibilidade, pelo carinho conosco. Agradecer aos irmãos que participaram, não é? Participaram de forma bastante ativa, não é? Comentando, compartilhando, assim, fazendo perguntas. Foi muito bom, um momento super agradável, uma interação maravilhosa, não é? Bom que os irmãos agora podem conhecer um pouco mais de perto o trabalho missionário. Nosso desejo é que o Senhor abençoe a vida de todos em nome de Jesus.